Olá, a paz do Senhor, que bom. Hoje, encerramento do nosso trimestre. Que lições maravilhosas aprendemos durante todo esse trimestre. Sou grata a Deus porque realmente aprendi bastante. Acredito que você também tenha aprendido, tenha colocado em prática na sua sala de aula, porque a EBD, além dela ensinar, nós como professores evangelizamos também os nossos alunos, discipulamos, evangelizamos. Então a EBD é essa totalidade. Acredito que essa aula de número 12 tenha sido uma bênção. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins, sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje aprenderemos bastante de tudo que nós falamos. E primeiro eu quero fazer uma pequena recapitulação para o encerramento do nosso trimestre. Cada pessoa pode ter uma forma de revisar esta lição, de trazer, não precisa ser exatamente como eu fiz aqui, mas você pode, de acordo com o que você aprendeu, se você for lecionar essa última aula, você faz então uma revisão, um apanhado bem breve de tudo que nós falamos neste grande trimestre, nesse terceiro trimestre. E seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui semanalmente, muito obrigada. Quero agradecer a você que também confiou no meu material, adquiriu seus PDFs. Muito obrigada, eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Quero agradecer sua companhia durante todo esse trimestre, nessas 13 aulas. Que Deus te abençoe. Confesso que é uma grande satisfação para mim. Cada comentário que eu leio, você que deu feedback da lição de número 12, de que nunca tinha ouvido ou já tenha ouvido falar da espiritualidade holística, Então, muito obrigada por você participar aqui na minha aula. E hoje, na nossa última lição, nós vamos falar sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 4 a 10. E eu quero dizer para você que se você quiser adquirir este último comentário deste trimestre em PDF, eu vou deixar uma tag aqui ao longo dessa aula. Se você quiser adquirir o link do meu canal, do meu WhatsApp, que você fala comigo, eu vou deixar ele bem na descrição. Então é só você clicar, você vai já estar falando diretamente comigo. Então, sobre o que hoje nós vamos falar? As estratégias que nós temos para resistir a estas sutilezas que falamos ao longo deste trimestre. Estamos encerrando um trimestre maravilhoso. Então, nós vimos algumas sutilezas que o inimigo das nossas almas tenta minar a igreja local e também a cada um de nós como igreja. Nós aprendemos que o ataque ele é sutil em forma de modismos. Essa estratégia mais ardilosa que ele usa é modismo. Então a coisa vem bem camuflada, com uma roupagem nova, mas nós sabemos que isso tudo são coisas antigas, são estratégias que o inimigo usa para minar a igreja. O globalismo, o pluralismo, a nova era, e infelizmente muitos têm sido enganados por esses modismos que tentam descredibilizar a Bíblia Sagrada, fazer com que a Bíblia Sagrada se torne obsoleta, que o cristianismo seja uma religião ultrapassada. Hoje nós trataremos sobre o antídoto de como não sermos influenciados por isso. Então a pergunta que fica é: como não ser influenciada por esses modismos, por essas sutilezas diabólicas que tentam minar a Igreja de Cristo? Nós sabemos que nos países que não têm suas portas abertas para o Evangelho de Cristo, para o cristianismo, lá não existe sutilezas. O confronto com as igrejas de Cristo lá, ele é feito diretamente. E os seus governantes exterminam todos aqueles que ousam desobedecer a lei daquele país, fundando igrejas, pregando o Evangelho e distribuindo Bíblias. Então lá nesses países chamados de cortina de ferro, não existe sutilezas. O ataque é frontal.
As igrejas são perseguidas, os cristãos são aniquilados. Lá as pessoas são perseguidas e elas são mortas, então não existe nenhuma sutileza. Porém, em países como o Brasil, o evangelho ele é minado para enfraquecer a igreja de Jesus Cristo. Vejamos então. Na lição de número 1, nós falamos sobre as sutilezas contra a igreja de Cristo, cujo ataque é de natureza espiritual, Satanás e seus demônios. São eles que atacam a igreja. E também esses ataques são de ordem moral, a falsidade e a hipocrisia no meio cristão. Na lição de número 2, nós falamos sobre a banalização da graça. As pessoas acreditam que o sacrifício de Jesus Cristo não é mais suficiente e temos de fazer obras para sermos salvos. É como se quiséssemos dar uma ajudinha para a cruz de Cristo. Não há nada a ser acrescentado à salvação. E isso é graça. Jesus veio por graça. Morreu em nosso lugar por graça. Então não tem nada que possamos acrescentar a este sacrifício para que mereçamos realmente a salvação. Eles baratearam a graça de Deus. A reforma protestante, ela surgiu justamente por causa do barateamento da graça. Vendas de indulgências e nível moral baixo do clérigo católico. Na lição 3, nós falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Hoje nós estamos vivendo um novo paradigma para a sexualidade. Isso é, um novo modelo e não mais um modelo judaico-cristão, heterossexual e monogâmico, que não aceita nenhuma outra forma de expressão sexual. Na lição de número 4, nós falamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Nós aprendemos que o ideal divino é que o casamento seja indissolúvel e monogâmico. Moisés, ele deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. E Jesus, no Novo Testamento, ele fez apenas uma concessão para o divórcio, a imoralidade sexual. E nós aprendemos que na Constituição de 1988, o divórcio anula o casamento. O casamento é anulado e dá o direito à pessoa de casar quantas vezes ela quiser. Na lição de número 5, nós abordamos sobre o materialismo e o ateísmo. Para o materialismo, a matéria é a única realidade que existe e nega a realidade do mundo espiritual e a religião, então ela é desnecessária. Enquanto que o ateísmo, ele nega a existência de Deus, sobretudo a realidade de um Deus pessoal. Então, ateísmo e materialismo são praticamente iguais. Na lição 6, nós estudamos sobre a sutileza das ideologias contrárias às famílias. Que hoje existem vários modelos de família, isso deve ser aceito, pela Igreja de Cristo. Pessoas do mesmo sexo são livres para contrariarem o matrimônio. Aprendemos que a família, segundo a Bíblia, é uma instituição divina. Ela é a célula máter da sociedade. Na lição 7, nós falamos sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Aprendemos que alguns querem ressignificar a Bíblia. Outros alegam que ela precisa ser atualizada. Queimaram a Bíblia em alguns séculos passados, perseguiram os cristãos. Hoje no Brasil essa perseguição ela é velada, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Eles tentam desconstruir os valores éticos, morais e espirituais da Bíblia. Isto é, a relativização das Escrituras. O que depende para eles é como cada um irá julgar a si mesmo, como cada pessoa irá julgar. Não há mais um parâmetro do qual a pessoa possa dizer que algo é certo ou errado. Mas nós sabemos que o parâmetro para o cristão
é a Bíblia Sagrada, nossa bússola de regra e fé. Na lição 8, nós falamos sobre o enfraquecimento da identidade pentecostal. Para eles, o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas, não é mais para o nosso tempo. Na lição de número 9, nós falamos sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. E sabemos que eles já são milhões no Brasil. E eles acreditam que, como somos igreja individualmente, não precisamos de uma igreja local. E usam isso como defesa à igreja primitiva. Na lição de número 10, nós falamos sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Para eles, não precisamos administrar nossas finanças. Que nós estamos lá no tempo do legalismo, que nós somos legalistas, né? E não precisamos dizimar, como diz as Escrituras. E que nós somos legalistas quando nós afirmamos da atualidade dos dízimos. Se esquece que o dízimo é antes da lei e Abraão nos deu este exemplo. Na lição 11, nós falamos sobre a sutileza das mídias sociais. É o avanço e precisamos fazer uso delas com graça e sabedoria. Saber o que compartilhar. O cristão precisa entender que nem tudo que ele vê e ele ouve, ele deve compartilhar. Você não pode ficar compartilhando pecado das pessoas, você não pode ficar compartilhando vídeos pornográficos das pessoas, você não pode ficar compartilhando notícias mentirosas, fake news, não podemos fazer isso. Então, podemos fazer uso das mídias sociais, mas com graça e com sabedoria. E como nos portar nessas redes sociais. Devemos entender que é um campo missionário virtual e, portanto, é um mundo real. E que devemos levar as pessoas para uma igreja local. Na lição de número 12, nós falamos sobre a sutileza da espiritualidade holística, sobre o desejo que as pessoas têm do sagrado, de estar conectados com Deus. E ela vê a religião como um todo, a natureza, o homem e a divindade. E que existem várias formas de nos relacionarmos com o sagrado. E que o cristianismo é uma religião superada. Que Deus é um Deus impessoal. Que o Deus deles é uma energia impessoal que estão no universo hoje. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus pessoal. Um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, um Deus que fala, um Deus que cuida, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que sente ciúmes, que se entristece com o nosso pecado. Então, sim, nós servimos a um Deus pessoal. E agora, hoje, na lição de número 13, nós vamos tratar de como resistir a estas sutilezas. Como o cristão deve agir e fazer para resistir essa sutileza, essas tentações, essas ciladas que o inimigo tem armado para a igreja de Cristo. Nós somos chamados por Deus para resistir a essas sutilezas. São muitos ataques e as formas de nos defendermos devem ser usando as armas espirituais que temos à nossa disposição. É uma luta travada no mundo espiritual contra as hostes espirituais da maldade. Então, é uma guerra espiritual e não a vencemos com armas carnais. O cristão, ele deve ser comprometido com as Escrituras. Ele precisa viver uma vida de submissão a Cristo, buscar viver cheio do Espírito Santo e, principalmente, ter compromisso com a sua igreja local. Então, fica comigo até o final dessa aula e juntos vamos aprender bastante. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Nós sabemos que Cristo é o centro do cristianismo. E como igreja local, nós precisamos ter esse comprometimento, uma vida centrada em Cristo. Infelizmente, muitos cristãos já foram enredados por várias
dessas sutilezas que nós acabamos de falar. E eles vivem um evangelho diluído. O que isso quer dizer? Quando a gente vai diluir alguma coisa, você tem que colocar outra coisa dentro, né? Outro líquido, para que aquela coisa misture. Mas se você comprar um pó, você vai diluir com água. Se for um suco, um remédio, você vai diluir com água para ele ficar mais ralo, para aumentar o volume. Se você precisa tomar um medicamento ou um chá e ele não seja saboroso, o que você faz? Dilui com outro sabor para que você não sinta o amargo do medicamento. E infelizmente, muitas igrejas estão fazendo o mesmo, infiltrando inovações na igreja para que o evangelho não pareça tão exigente em relação ao pecado. Já não se percebe mais a essência cristã em muitas pessoas. No ponto 1, Cristo, o Salvador. Nós precisamos ter esse comprometimento. Nossa mensagem, nossa vida, nossas pregações devem ser Cristo, o centro de todas as coisas, assim como ele é o centro da Bíblia Sagrada. Infelizmente, a teologia da prosperidade, ela trouxe o homem para o centro e Cristo está de lado. As mensagens hoje são dirigidas para o homem, as profecias só de vitória, de prosperidade, de cura, de libertação, né? As profecias, os hinos gospel enaltecem o homem e pouco se adora a Deus em nossas reuniões. Para Paulo, Pedro, todos os cristãos do passado, Cristo era o centro. Era o centro da mensagem, era o centro de tudo que eles faziam no passado. Principalmente Cristo crucificado e ressurreto. Pedro afirmava que Jesus é um Salvador e que fora dele nenhum outro há. Quando Cristo deixa de ser o centro da igreja e na igreja, é porque já existe um esfriamento espiritual e a mensagem genuína do Evangelho deu lugar a outras formas de culto, de filosofias e de ideologias. A maioria das mensagens são de autoajuda, mensagens circenses, espetaculosas. Quase não se fala de Jesus em nossos púlpitos. Quase não se prega mais a respeito do pecado ou sobre o inferno, sobre o arrebatamento da igreja, porque essas pessoas têm medo de afugentar as pessoas da sua igreja local. Por culpa desse evangelho corrompido, as pessoas procuram Jesus não como salvador de sua alma, mas como um libertador de suas doenças, da sua pobreza e de demais problemas que ela possa estar enfrentando. Não há nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu e acima da terra que alguém possa ser salvo, que não seja o nome de Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos salvar do pecado e da ira divina. Ninguém além dele pode fazer isso. Muitas pessoas saíram da igreja justamente por isso, alegando que Jesus não fez nada por eles. Será que o sacrifício de Cristo não é nada? A salvação para muitas pessoas não contam como bênçãos em sua vida. Para muitas pessoas, Jesus ter morrido em nosso lugar se resume em nada. No ponto 2, Cristo Senhor, comprometimento com o senhorio de Cristo em nossa vida. Como podemos chamar a Jesus Cristo de nosso Senhor se não queremos nos submeter a Ele? Se não somos obedientes? É Senhor de que então, quando nós chamamos de Senhor? Nós devemos proclamar que Ele é Salvador, mas que Ele também é o único Senhor. Não há dois senhores.
ou agradaremos a um, ou desagradaremos ao outro. Muitos aceitam Jesus como Salvador, porém não se submetem ao senhorio dele. Jesus é meu Salvador, fica aí no céu, mas quem toma conta da minha vida sou eu. Fazem as suas próprias regras e leis, relativizam a palavra de Deus de acordo com o seu conceito de pecado, ou que a pessoa acredita ser pecado ou não. Não, para mim isso não é pecado. Não, para mim também isso não é pecado. Isso para você é pecado? Relativizando a palavra de Deus. Paulo ele escreveu aos Colossenses que deveriam viver enraizados e edificados em Cristo e firmados na fé. Somente assim não seremos enganados e envolvidos com as sutilezas do maligno. O diabo ele tem enganado muitas pessoas, afirmando que você pode ser salvo independente da forma como você vive. Que Deus não está preocupado como eu levo a minha vida. Que a salvação ela é separada da minha forma de viver. Em outras palavras, eu vivo como eu quero, é uma escolha minha e que Jesus tem de me respeitar a forma que eu quero viver. E se for assim, Jesus não é Senhor da minha vida, e sim minhas vontades pecaminosas. O nome de Jesus Cristo é Deus conosco, Emanuel. E isso é verdade. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. A sua presença aqui ela é representada pelo Espírito Santo, o nosso Consolador. Onde estivermos, por onde andarmos, Jesus estará conosco, cuidando de cada detalhe em nossas vidas. Jesus disse que se chamá-lo de Senhor, em verdade, se fizermos o que Ele manda, isto é, o aceitarmos como Senhor e Salvador, seremos semelhantes ao homem que cava bem fundo e constrói sua casa sobre a rocha, e abre aspas, e vindo todas as sutilezas malignas, fecha aspas, não será abalado e levado com as correntezas das falsas doutrinas e heresias. No tópico 2, nós vamos falar sobre comprometidos com as Escrituras. Comprometidos com Cristo e agora comprometimento com as Escrituras. Você tem o hábito de ler a Bíblia Sagrada? Se não tem, infelizmente não existe nenhum comprometimento com a palavra de Deus na sua vida. Qual o peso da Escritura Sagrada para a sua vida? Você se importa com o que Deus diz nas Escrituras? Primeiro ponto, a Bíblia é a revelação de Deus. Alguns doutores, teólogos ou pessoas comuns, elas acreditam que a palavra de Deus não é mais atual e, portanto, ela não é necessária hoje. Acredito que sim, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas já está ultrapassada segundo a geração de hoje, que a Bíblia precisa ser atualizada para essa geração do século 21. Por não acreditarem na palavra de Deus e a desprezarem como poder de Deus para a salvação dos que creem. Eles tentam conscientemente e sistematicamente ou organizadamente minar a sua autoridade. Hoje é o que eles estão fazendo, minando a autoridade das Escrituras. A intenção é que ela deixe de ser o livro da revelação de Deus. E se conseguirem tal façanha, a Bíblia passa a ser um livro qualquer escrito por homens. E se ela é um livro qualquer, escrita por homens, ela está sujeita a erros, falhas e então passível de correção.
ela traz vida espiritual aos que creem. A Bíblia Sagrada, ela não tem que se ajustar a nós, e sim nós nos moldarmos à palavra de Deus. Infelizmente hoje, as pessoas estão querendo santificar os seus pecados e por força acreditam que está dando certo. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Se a examinarmos, não tropeçaremos e não acreditaremos nas sutilezas diabólicas que rondam a igreja e a nossa vida. No ponto 2, a Bíblia, regra de fé e conduta. Você não pode acreditar somente naquilo que te convém ou naquilo que você acredita que não trará nenhum prejuízo a você. Então, esta página eu acredito, este versículo para mim tá bom, não, esse aqui tá muito pesado. Precisamos nos conscientizar que as escrituras são fonte dos valores éticos, morais e espirituais e que devem nortear a vida do cristão. Ela é viva e nunca prescreverá, e ela é eficaz, ela atinge o seu objetivo de purificar um povo separado para Deus. O pecado da prostituição e da imoralidade sexual nunca deixarão de ser pecado, mesmo que eles tentem fazer isso. O modelo da família tradicional nunca mudará, mesmo que eles queiram fazer essa imposição com as leis. O modelo sempre será heterossexual e monogâmico. A igreja precisa anunciar as verdades do Evangelho. Jesus é e sempre será o único caminho que conduz a Deus e possível de reatar a comunhão perdida com o Pai. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. Somente ela nos orienta a respeito do erro da idolatria e o quanto Deus abomina tal prática quando nós adoramos a outros deuses. Que os que sacrificam aos ídolos, na verdade, sacrificam a demônios. Que o divórcio é permitido somente em caso de imoralidade sexual. Por que muitas pessoas não conseguem crer nas Escrituras? Porque não foram reveladas e não receberam a habilidade de crer na palavra de Deus. Nós devemos pedir a Deus poder para crer nas Escrituras, assim como elas são. Poder. Como saberíamos que a ideologia de gênero é pecado? Que quer entender sobre um determinado assunto? Somente a Bíblia. Ela tem orientações seguras e precisas sobre todos eles. No terceiro tópico, comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. O cristão precisa ser comprometido com uma vida cheia do Espírito Santo. No primeiro ponto, o Espírito Santo no plano da redenção. Antes de Jesus ascender aos céus, ele fez uma promessa maravilhosa aos seus discípulos, que ele rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador e eles não ficassem órfãos. E que se ele não voltasse, o Espírito Santo não viria. Então o Espírito Santo só veio depois que Jesus foi assunto aos céus. O papel dele aqui, além de Consolador, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente ele tem esse poder de convencer as pessoas. Quando alguém não crê ou deixa de crer, é porque ela deu ou não deu lugar ao Espírito Santo de trabalhar em seu interior. Sem a presença dele, as pessoas nunca se perceberão pecadoras. Elas acham que são perfeitas e que somente fazendo algumas obras de caridade está pago e o céu já está garantido.
As pessoas não entendem que ela vem somente, que ele veio somente por intermédio da morte de Jesus na cruz. E que por ele, a justiça, ela veio somente por isso, por intermédio da morte de Jesus Cristo na cruz. E que por ele somos considerados justos diante de Deus. E não por intermédio de nossas obras. A palavra de Deus nos orienta a viver e a andar em espírito. É a garantia de não satisfazermos os desejos carnais e que sejam gerados em nós o fruto do Espírito Santo. Devemos orar e buscar de Deus a capacitação e a iluminação espiritual para não sermos subjugados e escravizados pelo pecado. Sem o Espírito Santo, é impossível vencer as sutilezas do maligno, a discernir essas coisas. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não tem conhecimento do pecado. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela sim tem conhecimento do pecado. Luta contra ele, porém, continua subjugado pelo pecado. Santidade sem o Espírito Santo é impossível. Só não somos subjugados pelo pecado se tivermos o Espírito Santo em nossa vida e nem escravizados. No ponto 2, a vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos deu um conselho, abre aspas, enchei-vos do Espírito Santo, fecha aspas. Como alguém quer ser cheio do Espírito Santo? Sem leitura da palavra de Deus, sem oração, sem jejum. Não somos cheios de uma única vez. O que Paulo está dizendo aqui? É nos enchendo diariamente, nos alimentando diariamente do Espírito Santo e fortalecendo nossa natureza espiritual. A purificação ou a obra santificadora interior, somente ele pode operar. A purificação dos nossos pecados, ela foi feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário e não esforço próprio. Mas eu preciso crer nisso e deixar o Espírito Santo operar na minha vida a obra santificadora. Ele que nos permite viver em um mundo de impurezas, apodrecido pelo pecado, mas nos ensina a viver em santidade. O Espírito Santo nos dá a capacidade de nos sujeitarmos a Deus, condição de reconhecer que Ele é soberano e que eu dependo dele para vencer o mal, para vencer o pecado, e nos dá poder para resistir ao diabo. Tiago não está escrevendo aqui a respeito de enfrentamento, mas de resistir, de ficar parado na sua posição de cristão, de assentados nas regiões espirituais para combater com as armas que nós temos à nossa disposição. Como eu poderei resistir se eu dou lugar para ele trabalhar em minha vida? Satanás, para trabalhar na minha vida, na sua vida, ele precisa de um ponto de apoio em minha vida. São brechas que nós vamos abrindo ao longo da nossa jornada. Nossas forças e fé, então, elas vão sendo minadas. Por isso, preciso me sujeitar a Deus e resistir, como Jesus resistiu à tentação no deserto. Somente o Espírito Santo pode fazer isso em nós, ninguém mais. Por isso, somos batizados no Espírito Santo, para receber capacitação e revestimento de poder, para testemunharmos de Jesus Cristo aqui na terra. Estamos em uma guerra espiritual. O inimigo está usando todas as armas da maldade para minar a igreja de Cristo. E nós, como testemunhas, precisamos resistir. E Paulo nos ensina que de posse das armas espirituais, então podemos resistir com firmeza. No último tópico, nós vamos falar sobre comprometimento com a igreja
local. Então eu tenho comprometimento com Cristo, eu tenho comprometimento com as Escrituras, eu preciso ter comprometimento com a igreja local. Eu preciso ter comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Nós não podemos nos aderir ao movimento dos desigrejados, mas sermos comprometidos com a nossa igreja local. Para a expansão do reino de Deus aqui na terra, Deus conta conosco para a expansão deste reino. No ponto 1, a igreja como corpo de Cristo. O corpo de Cristo aqui na terra, ele é composto de todas as pessoas que se renderam a Cristo, são sujeitas a Deus e guiadas pelo Espírito Santo. Somos membros um dos outros, independente de placa de igreja, de denominação, nós somos um corpo. O corpo de Cristo não é feito de denominações, mas de pessoas purificadas pelo sangue de Jesus, que fazem parte de uma igreja local, unidos em um só corpo, em um só propósito, em um só espírito, em uma só fé, em um só batismo, em um só Senhor e em um só Deus. Este é o corpo de Cristo. Porque em comunhão nós somos mais fortes. Sozinhos, longe do corpo, nós perdemos a vida. Perderemos a nossa utilidade da mesma forma se estivermos separados da nossa igreja local. No ponto 2, o lugar e a importância de cada membro da igreja. Primeiro eu preciso reconhecer qual é o meu lugar na igreja e a importância como membro nesta igreja. Assim como o corpo, no corpo, nenhum membro é mais importante do que o outro. Essa é a visão de Deus Pai. Nem todos fomos chamados para fazer a mesma coisa. Porém, para aquilo que fomos escolhidos a fazer, nós somos importantes. Não importa o que seja, mas somos importantes. Assim como o olho não é mais importante do que o ouvido, nenhum membro, independente do dom, do talento, do cargo, é mais importante no corpo do que o outro. Não queira ser aquilo que você não foi chamado para fazer. Você não será importante naquele lugar, porque não vamos fazer com excelência, pois não cumprirá seu chamado com excelência. Templo não é igreja. Templo é uma construção arquitetônica, um lugar onde os salvos se reúnem, o lugar onde a igreja invisível se reúne. Eu sou a igreja, você é a igreja. Onde nós estivermos, somos representantes legais do reino de Deus. Somos membros no corpo de Cristo, nesse corpo invisível, mas ele é real. E nesse corpo, cada um tem uma função a exercer. Então, não se sinta desprivilegiado de onde você está, o que você está fazendo. Não se diminua, porque você acha um outro cargo muito mais importante do que você está fazendo. E nesse corpo, porque nesse corpo, quem dá a direção é a cabeça. E a cabeça é Cristo. Não vamos e fazemos o que queremos, mas somos sujeitos a Cristo e devemos exercer com graça nesse corpo o nosso papel. Então o corpo só vai onde a cabeça quer levar este corpo. A igreja local é o lugar onde nos reunimos e consolamos uns aos outros. É onde nossas forças são renovadas. É onde nós somos reabastecidos, pois nós encontramos com outras pessoas que também anelam o mesmo que nós desejamos, servir a Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Eu quero agradecer a Deus por esse trimestre tão maravilhoso e por nós estarmos aqui semanalmente.
Quero agradecer você, o seu carinho, né, de você estar aqui. Você que esteve comigo durante todo este trimestre, muito obrigada. Deus continue te abençoando neste ministério lindo. Alguns estão aqui apenas para ouvir a palavra de Deus, para aprender mais um pouquinho. E eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Espero que você tenha, né, um ótimo encerramento de trimestre. Que Deus continue te abençoando grandemente. E se você quiser mandar uma foto, né, do seu encerramento aí, mande só uma foto. Não mande várias, nem muitos vídeos, porque eu vou fazer aqui a postagem apenas de uma foto, né? Se você quiser mandar uma foto do seu encerramento. Se eu não conseguir mandar tudo em uma aula, durante o próximo trimestre eu vou colocando aos pouquinhos, né, as fotos do encerramento de trimestre da sua igreja local. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma ótima semana, que nós tenhamos um ótimo início de trimestre, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui. Eu te aguardo aqui para o nosso próximo trimestre, se Deus assim nos permitir. Então, um forte abraço a todos vocês.